Lucas capítulo 5, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Bom, nós conhecemos essa passagem. Muitas pessoas fazem confusão achando que é a mesma multiplicação do fim do ministério de Cristo, mas é a primeira. Se a gente for olhar o anterior aqui, o capítulo 4, Jesus curou a sogra de Pedro. Isso quer dizer que Jesus já conhecia Pedro. E o relato bíblico diz que Jesus expulsou um demônio. Isso causou um alvoroço muito grande, porque não é como hoje, que qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus para expulsar um demônio. Jesus foi o primeiro homem a expulsar um demônio. Nunca ninguém tinha visto isso. Isso causou um impacto muito grande. E muitas pessoas vieram para que Cristo os curasse. E diz a Bíblia que Jesus ficou a noite inteira curando e expulsando demônios. Curando e expulsando demônios. Enquanto Cristo, que tinha passado na casa de Pedro também, tinha curado a sogra dele. E agora Cristo passou a noite inteira ministrando aos enfermos. Ainda que Pedro morasse ali, Pedro não ficou para ver ou ajudar Cristo na ministração aos enfermos e aos possessos. Pedro tinha profissão, e ele tinha que pescar. Naquele tempo a pesca era uma das maiores fontes de lucros. Um historiador disse que naquele tempo havia 4.000 barcos nesse lago, no lago da Galileia, por volta de 4.000. Bom, agora Cristo vem pela manhã, e a multidão está ali curada, vendo os milagres, e acompanha Cristo para a beira da praia. E tem dois barcos, mas na verdade não tinha só dois, tinha vários e vários e vários. Se havia 4.000 contabilizados em Israel, isso quer dizer que nesse lago poderia ter mais ou menos uns 1.000 numa noite, ou 500. Havia muitos, mas diz aqui a Bíblia que havia dois em especiais. E um dos barcos era de Simão, o Pedro, e o outro possivelmente fosse de João e de Tiago, porque eles tinham uma sociedade, eles tinham dois barcos. Sabe, o barco daquele tempo tinha 8 metros mais ou menos de comprimento, mais ou menos do tamanho desse altar aqui, a parte baixa era mais ou menos 8 metros. Foi achado em 1986, um arqueólogo achou um dos barcos do tempo de Cristo, e eles fizeram a medida 8 metros por 2,5 de largura. Então parece que eu estou no barco aqui, mais ou menos esse tamanho, vai dar quase isso aqui. Esse altar tem mais ou menos essa parte de baixo, uns 8 por 2,5. É mais ou menos esse barco desse tamanho. Havia mais ou menos 4.000 desses barcos. Pedro tinha dois em sociedade com André, e com Tiago e com João. Agora Cristo escolheu o barquinho de Pedro. Não dava para falar ali, talvez atrapalhava. Agora Jesus pede a Pedro que coloque o barco
longe um pouco da terra, para que ele pudesse falar. Então Cristo não só curava, mas ele ensinava. E ele fez isso justamente para poder ter liberdade de ensino, para ninguém ficar tocando nele, para ninguém pará-lo no meio. Sabe, 70% do tempo de Cristo ele passou falando, ensinando. O reino de Deus é comparado, o reino dos céus é comparado, explicando, orientando. Acontecia alguma coisa, ele parava no meio do caminho, reunia os discípulos e usava aquilo para falar com os discípulos, para ensinar. Sabe, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia ensinar. Por mais que se a gente não gostar do ensino, ele ia ensinar. É o jeito do mestre. Ele era chamado de mestre. Então ele passa tempo ensinando, explicando. Mas veja que Pedro preferiu pescar à noite do que ter ficado com Jesus para ajudá-lo na ministração. Agora, o que aconteceu é que Pedro teve uma noite desastrosa. Pedro não pescou absolutamente nada, nadinha. Eles tinham esse costume de pescar à noite. Eu pesquisei nesse rio aqui, eu não entendo muito de peixe, eu odeio pesca. Só fui uma vez porque tinha churrasco, aí eu fui. E o Marcos Carvalho foi o dia que eu ungi ele, o pescador da igreja. Hoje está um rolo, que aí chegou outro pescador e o bicho está pegando. Porque o Marcos Carvalho, ele falava assim, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto uma pescaria. E o Marcos Carvalho olhava para o alto e falava assim, vem minhas garças, me mostra onde estão os peixes. Eu falei, esse cara é macumbeiro, velho. Aí as garças paravam em tal lugar assim, ele ia lá, é lá que tá. Irmão, e eu só via ele fazendo assim depois. E os meus outros amigos que estavam comigo não tinham pegado nada. Eu falei, esse cara tem pacto com um animal. Eu nunca tinha visto isso, é sério. Que eu nunca fui pescar e foi a última vez. E eu não sei se eu vou voltar. Mas diz que nesse lago aqui havia muita tilápia. Eu estudei isso para falar. Uma bíblia de estudo que eu tenho muito boa. Chama Cronos. Se alguém puder ter essa bíblia. Ela é tremenda, ela explica o tempo das coisas acontecendo na Bíblia. O tempo em minutos, em dias, em semanas, em meses, em anos. É uma coisa que eu fiquei louco. Eu estou lendo bastante ela, pesquisando bastante. Só que aquele dia as tilapinhas não quis ir lá na rede de Pedro. Olha, ele já fez a escolha errada. Gente, quando a gente faz a escolha errada, não adianta, se está favorável, é de noite, todo mundo pesca à noite. Aqui no Mar da Galileia tem um monte de peixe, ele já escolheu errado. Ele deveria ter ficado para ajudar Jesus na ministração aos enfermos. Não, mas ele tinha uma empresa, ele tinha o compromisso dele secular, ele tinha o emprego dele, ele era patrão. E ele disse, eu tenho que ir, eu tenho a família para sustentar. Eu estava orando para minha sogra morrer, mas Jesus vem e curou ela, pronto, deu zebra. Agora vai ter mais uma boca. E ele não pesca nada, porque ele tomou a atitude errada. Agora pela manhã ele está lavando as redes. Devia estar muito cansado, mas Cristo eu acho que devia estar mais cansado que ele, porque vocês sabem, quem ora pelas pessoas, tem pessoa que você põe a mão nela, que você quase que você morre junto com ela. Porque a pessoa está tão espiritualmente carregada que você põe a mão nela e te suga tudo, você sai morto. Eu acho que Cristo estava mais cansado ainda, mas Cristo ainda foi para lá para ensinar Pedro uma lição. Não era pela multidão, mas era por Pedro que tinha tomado uma atitude errada. E ele ensina. Isso dá tempo de Pedro lavar as redes. E agora Jesus
Queria que você acompanhasse o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te alto ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Veja, irmão, o que dá a entender é que a empresa de Pedro não estava lá essas coisas, estava caminhando meio com as pernas quebradas, porque senão Pedro ia ter ficado com Cristo, ia ter falado: eu posso perder uma noite de trabalho, porque a empresa está bem, nós temos dinheiro, nós temos recurso. Não, ele foi porque possivelmente estivesse precisando daquilo. Agora Pedro, ele era muito bom na pesca, mas Jesus, ele diz: Pedro, vamos para o mar, vamos pescar. Gente, é um pescador falando com um carpinteiro, um homem que gostava de arte, filosofia, e era carpinteiro, falando com um homem que era rústico, que era bruto, que era pescador. Agora, um cara que só sabe falar palavras bonitas, amante da arte, sabe falar parábolas como ninguém, sabe interpretar a vida. Ele diz a um grande pescador que tem 2 barcos. Você sabe o que é ter 2 barcos naquele tempo? Era uma coisa gigantesca. Agora ele diz: vamos pescar. O favorável é a noite, mas era dia. Sabe quando a gente está nas forças próprias, quando a gente está fazendo as coisas por nós mesmos, nós ficamos com essa besteira de ficar fazendo o cálculo da nossa vida. Bom, eu vou fazer isso porque a tendência é isso. Bom, esse é o momento, essa é a hora. Eu tenho que fazer desse jeito porque esse jeito todo mundo faz, porque é o jeito de fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Agora, quando a gente está servindo a Deus, misturando servir Deus com o nosso próprio esforço, servir a Deus e a gente querer fazer a nossa parte é uma coisa perigosa, meus irmãos, porque nós precisamos entender muito bem o que é a nossa parte. A nossa parte não é fazer, a nossa parte é crer. Se Pedro tivesse ficado com Jesus Cristo, ajudando ele no ministério, ele estava crendo, mas ele estava acostumado a fazer. Ele era o homem de fazer, ele era o homem impetuoso. Eu faço, eu sou, eu aconteço, eu coloco para frente o negócio. Sabe, ele aprendeu isso porque por que o judeu aprende isso? Porque eles estavam na época da lei, e a lei ensinava as pessoas a fazer as coisas. Você tem que fazer para você ter mérito de receber o benefício. A lei é como a empresa, a gente está trabalhando num lugar e a gente só é promovido se nós fazermos por merecer. Se nós nos destacarmos, se nós formos melhores do que os outros funcionários, se nós cairmos na simpatia dos nossos líderes, nós somos promovidos. Nós fazemos por merecer. A meritocracia. A lei é isso também. A lei fazia os judeus se distinguir entre eles. O que fazia mais, o que se esforçava mais, o que se esforçava menos. Mas vem Jesus e vai ensinar Pedro como que as coisas vão funcionar daquele dia em diante. E eu quero falar para você como que as coisas vão funcionar daqui em diante para nós. Será que nós vamos fazer as coisas, ficar fazendo? Nós vamos confiar no nosso braço e dizer assim: bom, eu preciso sair dessa crise financeira, eu preciso arrumar 2 empregos. É assim que nós saímos? Bom, eu preciso ser curado dessa doença, já que o doutor Beltrano não funcionou, vou atrás do doutor Cicrano. Se o doutor Cicrano não funcionar, dizem que tem um outro lá em Rio Preto, esse é bom. Nós vamos funcionar as coisas assim?
Bom, eu estou com uma dívida muito grande, então eu vou fazer um financiamento, o banco não dá, eu vou atrás do agiota. Nós vamos continuar vivendo essa vida fazendo, se esforçando. Nós vamos vir para a igreja e falar assim: Deus, eu estou merecendo essa semana, porque essa semana eu não ouvi a música do mundo, porque essa semana, Senhor, eu cantei mais músicas, eu falei menos palavrão, Senhor. Essa semana eu consegui vir também na sexta-feira no culto. Eu não só vim no domingo, eu vim na sexta também. Então essa semana eu estou merecendo. Nós vamos servir a Deus por isso? Não. Nós não vamos servir a Deus assim. Nós vamos deixar de fazer coisas para crer nas coisas de Deus. Você vai crer nas coisas do Senhor. Agora Jesus ensinou Pedro. Ele deixou Pedro porque Jesus poderia ter na casa da sogra de Pedro, ter chegado em Pedro e dito assim para Pedro: Pedro, fica comigo, me auxilia, não vá trabalhar não. Mas o evangelho não diz isso. Ou seja, isso quer dizer que Jesus deixou o cara ir, se frustrar, e de manhã ele foi lá, e ele contrariou a cabeça de todos aqueles pescadores, porque é a noite que pega, é a madrugada inteira que pega. Mas agora Jesus, primeiro, pega o barco de Pedro, porque Jesus está querendo ensinar muita coisa aqui. Ele pega emprestado, ele usa aquilo que Pedro tem para se sustentar. Mas agora Jesus não usa para se sustentar, Jesus usa de púlpito. O que Pedro usava para ganhar dinheiro, Jesus estava usando para o reino de Deus. O que Pedro usava para sustentar sua casa, Jesus usa para anunciar as boas novas. Isso quer dizer que tudo que a gente tem não pode ser somente para nós, mas que tudo que nós temos deve ter propósito também para pregar as boas obras. Oh, glória a Deus. Quantos são cristãos aqui verdadeiros? Diga amém. Se você é cristão verdadeiro, você não vem na igreja só para receber uma oração e sair daqui bem. Não, esses não são cristãos, são simpatizantes do evangelho. Eles se simpatizam com a fé. Eles podem até descer as águas e cantar música, mas eles não são cristãos. Eles gostam de vir na igreja para tirar o peso do corpo. Eles gostam de vir na igreja para ouvir o não temas, que eu sou contigo, hoje mesmo o Senhor vai entrar na tua vida. Isso não é um cristão, isso é um simpatizante. A pessoa gosta do jeito da fé cristã, mas ela não se entregou a Cristo. Agora, o dia que alguém se entrega a Cristo, ele vai usar a vida dele como propósito para o reino de Cristo. Como que eu sei que alguém se converteu? Se o que ele é, se o que ele tem é para o reino de Deus, é para Cristo. Se ele faz da vida dele um púlpito, se ele faz das coisas que ele tem um púlpito, se ele faz as coisas que ele possui ter uma voz para o reino de Deus. O que Pedro tinha, que só usava para ele, toda noite, para ele, para a família, para a empresa. Jesus pega agora aquilo e diz: isso não serve só para você, Pedro, ganhar teu dinheiro. Isso aqui serve também para eu usar como minha voz a essa multidão. Agora, se você é um cristão, você tem que dar tuas coisas para Deus. Agora, se você é um cristão, mas a tua vida não diz que você é, se você trabalha num lugar e ninguém sabe que você é um cristão, se você tem um carro, mas esse carro nunca foi usado para Cristo, ou se você tem dinheiro, mas você nunca doou nada, você não é um cristão. Porque qualquer um no mundo pode dizer que é, mas aqueles que são, tudo que tem é voltado para o reino de Deus também. Amém? Parece que eu estou sozinho aqui, amém? Agora Cristo diz: vamos pescar.
Mas gente, você pensa que não devia ser uma canseira? Pedro queria estar chegando em casa logo. E aí Pedro responde assim no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Oh, glória a Deus. Mestre, sabe, o evangelho ele é resumido. Eu penso que Pedro tenha dito mais coisas para Jesus, mas o resumo é esse. Eu penso que Pedro tenha dito: Senhor, eu entendo do que eu fiz. Senhor, faz 20 anos que eu pesco. Meu pai me ensinou a pescar. Deve ter contado a história de como ele aprendeu a pescar. Senhor, eu tenho 2 barcos porque eu sei pescar. Senhor, eu tenho uma empresa. Essa noite eu não pesquei nada porque não tem mesmo. Hoje o mar não está para peixe. Mas sabe que ele tinha visto a sogra dele sendo curada. Ele tinha visto demônios saindo. Ele ficou sabendo daquela multidão com tantos exemplos de milagres. Então ele tem um respeito por Jesus. Ele tem um respeito por aquilo que Jesus fala. Então ele diz: só porque o Senhor está mandando, nós vamos lá. Agora o que Jesus está ensinando para Pedro é que ele não vai ser abençoado fazendo as coisas. Ele vai ser abençoado ouvindo o que ele tem a dizer. Nós não somos abençoados porque nós fazemos. Nós somos abençoados quando nós ouvimos. Veja, Jesus disse, deu uma ordem para ele: vamos para o mar de novo. Todas as técnicas, todas as redes, Jesus só falou: vamos para o mar de novo. E Pedro, ele entrou no princípio, por respeito, sob a tua palavra nós vamos. Agora Pedro estava a vida inteira dele acostumado a viver por aquilo que ele fazia. E agora Jesus está mandando ele fazer algo. Primeiro mandar. Ele não está fazendo porque ele quer agora. Quando ele quis fazer, ele se frustrou. Mas agora ele tem uma palavra e ele vai agir nessa palavra. Vamos lá, mestre. Sabe, irmão, você acredita que você é tão inteligente, que você é melhor do que os outros? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tenha alguma coisa especial. Tipo, ou eu sei mais coisas que alguém. Eu não acredito nisso, que eu sei mais do que os outros, ou que eu tenho alguma coisa que alguém não tenha. Eu não acredito que as coisas que eu fiz que deu certo foi porque eu me esforcei. Eu não creio nisso. As coisas que deram certo que eu fiz, ainda meio sem sabedoria em algumas, sempre teve fé em Deus. Sempre tive o princípio de antes fazer uma oração, 2, 5, 10, e não fazer se eu não tiver a direção. Agora eu quero dizer para você que todas as coisas que eu fiz que deu errado, eu não tinha uma direção. Ou seja, eu não tinha uma palavra. Eu fiz por mim. Como Pedro fez por ele: eu vou pescar porque estou acostumado a pescar. Estou acostumado a pescar, vai ser mais uma noite. Agora dá errado. Quando a gente quer pescar, quando a gente quer fazer as coisas sem a direção, sem ter uma palavra antes, gente, não é você fazer, é você ter uma palavra antes. Pastor, você está querendo dizer que então eu não tenho que fazer nada, eu tenho que crer? Sim, você tem que crer. Quando você crê, tem que vir uma palavra. Você só vai fazer se vier uma palavra para você fazer. Isso se chama dependência de Deus. Agora Pedro era inteligente, ele era daquele cara que achava que ele pescava mais que os outros.
que o barco dele era melhor do que os outros. Tem gente que é assim. Então ele não precisava de uma direção, ele era a direção da vida dele. Quando você é a direção da tua vida, você faz as coisas quando vem para você fazer. Gente, eu vejo um monte de gente num desespero. Faz isso, faz aquilo, abre isso, abre aquilo, fala isso, depois deixa de falar, vai fazer isso. Não tem direção, ou seja, não tem uma palavra, não teve uma palavra do Senhor para ele. Você precisa ter uma palavra de Deus para agir. Se Jesus tivesse falado nada para Pedro, e Pedro tivesse pegado a rede e falado assim, vamos pescar de novo, eles não teriam pego peixe nenhum, porque não teria a palavra. Você precisa ter a palavra para agir. Veja, sobre a tua palavra, Senhor, ele caiu na armadilha. Era uma armadilha. Sobre a tua palavra, Senhor, vamos voltar lá, que eu vou lançar as redes. Oh, glória a Deus. Eu li um livro chama Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Quem puder comprar esse livro, chama Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. O autor é o Kennedy Reagan. Ele conta que na depressão de 1929, nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York quebrou. O mundo inteiro quebrou, as pessoas estavam passando fome, os cultos nas ruas, eles duravam 9 horas nos Estados Unidos, porque as pessoas não tinham o que comer. Eles diziam aos pregadores, continue falando, porque o que você fala me alimenta. Se eu for para casa eu vou ter muita fome. Então foi um tempo de muita glória de Deus também sobre os Estados Unidos, e eles se fortaleceram espiritualmente na crise de 29. Muitos evangelistas se levantou nesse tempo, porque não tinham o que comer. Mas o Reagan conta de um homem que tinha um quartinho de oração, e ele ficava de 2 a 3 dias nesse quartinho, pedindo direção para Deus, para como investir o dinheiro dele. E quando a depressão de 29 acabou, lá pelo ano de 34, ia começar a Segunda Guerra Mundial, esse homem, ele tinha uma riqueza incalculável. Então ele era convidado nos circuitos cristãos, porque todos os cristãos eram pobres, e ele era convidado nos circuitos cristãos para dar uma palavra, e ele ensinava. Bom, naquele tempo, eu entrava no meu quarto, enquanto todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava querendo conquistar, todo mundo fazendo negócio, todo mundo dizendo, não, se eu ficar em casa sentado, dinheiro não vai cair do céu. Eu quebrei isso em mim. Ele disse, eu quebrei. Eu ia ao meu quarto, eu orava, eu pedia direção. Enquanto eu não tivesse a direção, eu não saía dali. E passava dias, e aí de repente eu tinha direção. Agora veja o que nos ensinaram. Eu já ouvi muito isso. Não, se você ficar em casa aí, lendo a sua Bíblia, você é vagabundo. Não, você tem que trabalhar, você tem que ir para tal lugar, você tem que fazer isso. Irmão, nem sempre a gente tem que fazer. Porque não adianta você fazer um monte de coisa, ficar dando soco no ar. Você tem que ter uma direção. Você tem que ter uma palavra. Você, com uma palavra, é maior do que qualquer esforço que você possa fazer. Você, com uma palavra, você pode conquistar muito mais do que os teus braços podem te dar. Porque você, sobre uma palavra, você está sob a unção do Espírito Santo para acontecer aquilo sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós estamos acostumados a querer fazer. Quanto mais eu trabalhar, não é quanto mais você trabalhar, é quanto mais você for dirigido pelo Espírito. É quanto mais você tiver uma palavra de Deus dentro de você, para você saber o que você tem que fazer. Mas pastor, eu oro para Deus abençoar meus projetos e os meus sonhos. Irmãos, nós temos que abandonar essa oração de ter projetos e sonhos.
Eu sei que você segue a página do Instagram, do Facebook de motivação e diz lá que você tem que ter planos, você tem que ter metas, você tem que blá, você tem que blá. O que você tem que ter é uma palavra do Espírito. Você tem que ter uma palavra do Espírito. Você tem que ter uma direção. Pedro foi derrotado, mas agora Cristo estava dizendo, vai. E ele, por respeito, ele diz, eu vou, segundo a tua palavra. Agora o versículo 6 diz assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Rasgando a rede. Uma palavra, pensa bem, das 6 da tarde, a noite para Israel, para o judeu para o Oriente, começa às 6 da tarde, até às 6 da manhã, e joga a rede, e puxa, e nada. Quantas vezes aquelas pessoas, Pedro não jogou a rede durante 12 horas? Talvez umas 150, umas 200 vezes. O braço cansou, nada. Agora ele lança uma vez, porque ele tem uma palavra. Ele não está sob o esforço dele, a cabeça dele, o emprego dele. Ele tem uma palavra. Ele lança sobre a palavra, e uma vez a rede vai se romper. Bom, eu tenho outra Bíblia em casa, a Bíblia Dake. Quem não tem também tem que comprar para poder aprender os comentaristas ali. O Dake, ele tem muitos comentários profundos. E ele diz que um barco desse, que eu disse que é mais ou menos o tamanho desse altar, ele comportava 1 tonelada. Ele diz isso no seu comentário ali embaixo, no capítulo 5. Nesse verso que eu acabei de ler, tem um comentário do Dake dizendo mais ou menos 1 tonelada de peixe. Gente, eu nem faço ideia do que é 1000 quilos de peixe. Vamos dizer que o Dake exagerou. Vamos pôr 500 quilos, que talvez caiba 500 quilos. Era 1,40 m de profundidade o barco. Ele tinha 1,40 m de profundidade. Acho que dá aqui em mim. Pedi para a Elisete levantar e ver quanto que... Desculpa, estou brincando. É mais ou menos aqui. Irmãos, desculpa. Vem na mente, você acha que está repreendido. Acho que foi o diabo, né? Oh, meu Deus. Agora são 2 barcos. Isso quer dizer que quando a gente tem uma palavra, quando a gente deixou de viver a lei do esforço para viver sobre a palavra, crer na palavra, irmão, o que a gente fizer, o que nós fizermos, vai prosperar muito. Mas sabe que tem gente que descobre isso e busca Deus, e acontece isso na vida dele, ele é muito abençoado. Só que tem uma coisa, às vezes a bênção, o nosso sucesso é o começo do nosso naufrágio. Nós começamos a afundar. Tem muita gente que com pouca coisa já começa a afundar. É pouca coisa. Agora eu quero dizer para você, como que a gente afunda com a bênção de Deus? Gente, a gente ora e Deus faz. Irmão, é inacreditável, é coisa boba às vezes. Gente, você pedir um doce para Deus brincando. Eu quero dizer para você, já aconteceu isso comigo, Deus passar num lugar e falar, oh Deus, olha, e alguém me dá depois, eu não falar para ninguém. É tão forte esse negócio de crer, que quando você descobre que crer é mais do que fazer, vou repetir, crer é muito maior do que fazer. Você começa a usar isso, porque aí você começa a deixar de fazer as coisas para crer.
Quando você crê, vem uma palavra. E aí você vai lá e faz sobre a palavra e dá muito certo. Coisas que não iam dar certo de maneira nenhuma, mas faz ser certo porque a palavra está ali. Outras pessoas fazem a mesma coisa que você, do mesmo jeito. Podia ir outro lá naquele lugar onde Pedro estava, jogar a rede lá, ele não tinha palavra, não ia acontecer nada. Não é o jeito que eu jogo a rede, não é o barco que eu tenho, é a palavra que eu recebi, é a palavra que eu carrego. Você precisa ter a palavra, meu irmão, porque a palavra vai fazer você lançar a rede e vir peixe. Agora, aquela bênção foi tão grande que estava afundando o barco. Agora isso quer dizer para nós o seguinte, que nós não podemos ter a bênção só para nós precisamos compartilhar a bênção. Gente, se Pedro ele tinha um monte de defeito, mas ele foi inteligente. Ele chamou outro barco. Porque se ele acha que o barco dele dá conta, todo esse peixe é meu, se eu colocar em outro barco vai dar problema, depois o peixe é meu, ele ia afundar. Agora Cristo fez de um jeito para ele compartilhar. Compartilha, chama o outro, dá para o outro carregar também. Sabe, irmão, muitas vezes nós vamos ser pobres até Jesus voltar ou morrer. Nós vamos ser salvos porque a gente não compartilha, a gente não distribui, a gente não dá. Poxa, você ora, você crê, Deus te dá, você não compartilha nada. Você precisa compartilhar as coisas que Deus dá para você. Seja financeiro, seja espiritual. Oh, glória a Deus. Eu penso que quanto mais eu querer ensinar, mais o Espírito vai me dar entendimento, porque eu não estou guardando para mim. Eu não prego para passar os minutos aqui. Poxa, que hora que é? Eu não prego para isso. Eu prego no que eu creio. Tem coisas que eu não prego porque eu ainda não consegui ter a revelação. Agora eu creio piamente que quando nós compartilhamos, nós vamos ter mais sucesso do que se nós guardarmos para nós mesmos. Agora, possivelmente o barco que tenha sido chamado seja o barco de André, sócio dele. Desculpa, de André não, André é irmão dele, de João e de Tiago, que são irmãos. Não, é tudo meu, é tudo para mim. Você vai afundando. Bom, você não aprender, dá. Você pode orar, só orar, orar, o devorador vai te tomar. O segredo é a gente dar e a gente ofertar. Eu não quero dizer só ofertar na igreja, seria mentira. Não, você tem que ofertar só aqui na igreja. Você tem que pegar um envelope e dar aqui na igreja. Sim, você tem que fazer isso. Você tem que dar. Você tem que ter uma vida de oferta. Ofertar para as pessoas. Dádivas, presentes fora de ocasião. Dádivas são presentes fora de ocasião. Nós precisamos dar presentes fora de ocasião. Nós temos coisas que vai ser solução para outras pessoas e para nós não significa nada. Quando você casa, pelo menos eu, quando eu casei, irmão, eu ganhei uns 5.000 faqueiros. Era faqueiro de todo jeito.
Sabe, a gente pensou, para que ficar com tanta faca? Não, mas tem gente que guarda, não, isso aqui eu ganhei do meu casamento, eu tenho que guardar, é relíquia. Dá. Não está servindo para nós. Agora o Jesus está ensinando aqui que a bênção é tão grande quando a gente está na palavra. Quando a gente recebeu a palavra, nós estamos tão abençoados que vai vir tanta bênção para nós, mas tanta bênção, que nós vamos ter que chamar alguém para nos ajudar a carregar essa bênção. Versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Uau! O milagre, gente, Pedro ele já estava com a consciência pesada, porque ele não ficou com Cristo para ajudar durante a noite, ele preferiu estar pescando. Agora Jesus vem e dá graça. O que Pedro merece? Bom, Pedro viu o demônio sair na sinagoga. Pedro viu a própria sogra dele deixar de estar morrendo para estar viva, um milagre dentro da casa dele. Oh glórias! Pedro viu milagres e curas. O que ele merece? Ele abandonou Jesus ali, ele foi pescar. Ele não merece nada. Ele merece a noite de fracasso que ele teve. Ele merece a noite de ter mandado a rede 200, 300 vezes na água e não ter pescado nada. Mas o que Cristo dá? Cristo dá uma pesca extraordinária. Isso se chama graça. Favor que a gente não merece. Agora, qual que é a reação de Pedro diante da graça? Aquele favor mexeu com Pedro e Pedro disse assim: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Agora, o que Pedro tinha na cabeça dele era a consciência do que ele era. Pedro era um judeu, estava sob a jurisdição da lei. Possivelmente Pedro ia às sinagogas. Pedro conhecia a lei. A lei dizia: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pedro tinha consciência de si mesmo. E Pedro era um pecador. Porque toda vez que a gente está na lei, a gente vai sentir nosso pecado. Toda vez que você estiver sob a influência do regime da lei, você vai chegar na igreja. Se você cometer um erro e o ministrante do louvor falar assim: levante a mão, você vai levantar a mão e vai dizer: mas Deus, eu não sou digno de levantar a mão. Adora o Senhor. Eu não sou digno de adorar. Porque você tem consciência do teu pecado, você tem consciência dos teus erros. Então você chega reprimido diante de Deus. A lei faz isso com a gente. A lei faz a gente se sentir indigno, impuro. E olha a oração de Pedro: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Agora Pedro estava dizendo: o Senhor não pode ficar aqui perto de mim, porque eu tenho pecado. Pedro estava dizendo: o meu pecado tem que afastar o Senhor de mim. Os meus erros têm que afastar o Senhor de mim. Não fique aqui comigo, porque eu sou um homem que tenho pecado. Quando a gente diz: não, Deus, eu só quero te servir, eu quero ser salvo, eu não quero ter muitas bênçãos, porque olha o jeito que eu sou. Você está querendo algo de servo, você está se rebaixando, porque a lei faz isso com a gente. A lei faz a gente querer que Deus se afaste de nós. A gente fica com medo de Deus falar, a gente fica com medo de Deus agir. Então é o que Pedro está fazendo. Ele é um homem da lei, e por isso que ele foi trabalhar, porque a lei ensinava ele a fazer isso. Cristo estava querendo quebrar isso nele. E olha
Versículo 9 diz assim: pois o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Todo mundo estava assustado. Disse Jesus a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Uau, estamos com medo, se afasta de nós. Nós temos pecado, e Cristo está dizendo assim: o pecado não me impede de estar aqui com você. Não tenha medo. Sabe, Jesus poderia ser da lei ali também, dizer: sim, vocês têm pecado, você tem esse, você tem esse, você tem esse. Não. Cristo usou a arma da graça. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele estava com medo por causa do pecado, e Jesus estava dizendo assim: não precisa ficar com medo que você é pecador. Não tenha medo. Porque toda vez que você ouvir Jesus, você vai ouvir: não tenha medo. Mas toda vez que você ouvir Moisés, que é o homem que trouxe a lei, você vai ter medo. Essa pregação não pode causar medo em você, senão eu estou falando por Moisés. Se um dia você ouvir alguma coisa te causar um medo e você ficar com muito medo, você está ouvindo Moisés. Agora Jesus está dizendo: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Agora, irmão, se foi 1 tonelada de peixe mesmo, se multiplicou para 2 toneladas quando compartilhou, não sei quantos peixes foram, quantos em quilos, mas o fato é que esse dinheiro foi muito grande. Agora, esse dinheiro foi usado, porque ele vai lá no mercado, ele vai trocar esse peixe por dinheiro. Esse dinheiro foi usado para quê? Pedro ia ficar fora de casa por 3 anos e meio, juntamente com Tiago, com André, com João. Esse dinheiro supriu a família deles. E Jesus estava dizendo: agora você vem ser pescador de homens. Porque o propósito do mundo é fazer a gente pescar peixe. O mundo quer que a gente conquiste a casa, o carro, que a gente tenha isso. Mas Jesus está dizendo: não, meu propósito são almas. Venha pescar homens. Agora, o que você está fazendo com a tua vida? Você só pesca para viver? Ou você já entendeu o propósito? Que é pescar homens. Nós somos chamados para pescar homens. Agora Jesus estava dizendo: não vai faltar nada para você, vem pescar homens. E diz aqui o último texto que eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Agora, irmão, o que está te impedindo de seguir a Cristo? Sabe, o propósito de Deus para Pedro é que ele deixasse aquele barco, sim. É que ele deixasse a pesca, sim. Porque o propósito era fazer dele um discípulo, para ser um apóstolo. Então ele teve que deixar aquilo. Agora, o que na nossa vida nós temos que deixar para seguir Jesus? Não quero dizer que você tem que deixar o teu emprego para seguir Jesus, não. Talvez você tenha que deixar teu emprego para seguir um ministério, se você tiver, não para seguir Jesus. O que está nos impedindo de seguir Jesus? Porque veja, ele já conhecia Jesus, ele já tinha visto milagre já tinha acontecido na casa dele. Pedro tinha experiência com Cristo, mas ele ainda não estava seguindo.
talvez porque ele era um empresário e ele tinha a cabeça de um empresário no dinheiro, na pesca, no que eu vou comer amanhã. Eu preciso comprar mais um barco, eu só tenho 2, fulano tem 3, eu preciso empatar com ele, eu preciso chegar no fulano que tem 4. Era um impedimento. O barco era um impedimento. Agora, nós temos que saber qual que é o nosso barco. Porque o propósito de Deus não é só você respirar, ficar respirando, e comer o peixe, comer o pão, e você comprar um carro em 50 vezes. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos usar para ganharmos almas para o reino dEle. Você vai viver só para você? Você vai vir você vai vir todo domingo na igreja, você vai vir toda sexta na igreja, você vai ouvir o propósito e você vai continuar vivendo para você. Aí você é muito rebelde. Aí você é muito rebelde. Porque você está ouvindo toda vez do propósito, que Deus tem um propósito, o propósito é o reino, e você está só vivendo para você, só os teus prazeres, só as tuas vontades, só o que você quer, só o pão nosso de cada dia. Mas não é só o pão nosso. Nós temos que seguir Jesus no reino. Segue Jesus, irmão. O que é o teu barco? Qual é o teu barco que está impedindo, está levando você para um caminho que não é seguir a Jesus? Qual que é o nosso bezerro de ouro? O que está dentro de nós que está nos impedindo de seguir Jesus? Agora, sabe o que Cristo disse? O homem que conquistou tudo disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Agora, o que adianta a gente chegar aqui na frente da igreja com um carro zero do ano, quando a gente passa na rua, os vizinhos falam: nossa, uau, que cara, sensacional, maravilhoso, e a gente pegar a nossa casa, abrir o portão, ser aquele casal, e a gente pegar lá pelo nosso celular o aplicativo e ver o quanto que a gente tem no banco, e ficar: olha, eu tenho tantos mil no banco. Mas você não faz o propósito do reino. No reino você é zero. No reino você não flui. No reino você não dá fruto. O teu barco está te levando para longe de Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Que adianta Pedro ter 10 barcos e não estar no propósito de Deus? Então ele deixou o barco, porque se ele continuasse com o barco, ele ia querer ter mais 3, 4, ele estava envolvido naquilo. Que Jesus está dizendo: sai do que está te envolvendo, segue-me. Aleluias. Agora você vem na igreja, você ouve. Sabe, tem pessoas que falam assim para mim: eu estou sendo cobrado. Irmão, não é ser cobrado, é deixar. Deixa aquilo que está te impedindo de seguir a Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluias. Agora, se Pedro fica com o barquinho dele e continua pescando e pescando, será que ele ia ir para Roma? Será que ele ia ser o apóstolo que foi? Uma pregação dele ganhou 3.000 almas. Eu estou pregando dele hoje aqui. Ele e Paulo, eles batem de frente em popularidade no mundo. Tem que falar dele num culto, tem que falar dele na semana. Mas será que se ele ficasse preso ao barco dele, ou ele conseguiria ser tudo que ele foi? Um indouto, um homem que só sabia ler e escrever, como hoje seria a 8ª série mais ou menos. Ele tinha só a 8ª série, mas eu estou falando de um homem que não tinha estudo, que só tinha até a 8ª série, conjecturando para hoje, porque ele largou o barco dele e a rede, e ele seguiu Jesus. Que não vai acontecer com você se você seguir a Jesus. Mas não, eu estou preso no meu barco, na minha rede. Não, solta o teu barco, solta a tua rede. Deus tem mais para você.
Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem mais. Aleluia, Deus tem mais. Quero que você diga para você: Deus tem mais para mim. Mas tem algum barquinho aí, uma rede te atrapalhando? Solta ela agora. Solta ela agora. Segue Cristo. Oh, glória a Deus. Agora Pedro ia aprender a andar na palavra, não no esforço, na palavra. Você já aprendeu a andar na palavra? Você já aprendeu a andar na graça? Na graça você crê para fazer. Na lei você faz para ter alguma coisa, mas na graça você crê e acontece. O Espírito Santo está ministrando sobre nós. Eu sinto o Espírito Santo querendo falar conosco, nos dá o propósito, o sentido da vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Você precisa entender. Por isso que eu vejo o Espírito movendo-se agora. Talvez você está como Pedro, lutando. Irmão, era para você estar com Jesus, mas não. Você foi viver tua vida. Ele já te mostrou quem Ele é. Ele já apresentou para você. Ele já falou com você. Você já teve milagres dele na tua vida. Não, mas você devia estar seguindo Ele já. Mas não, você viveu a tua vida. Você está com o teu barco, você está com a tua rede, você está fazendo as tuas coisas. Está na hora de você parar de se frustrar. Você pode ficar a noite inteira tentando fazer. Não é a noite ou o dia, porque quando Cristo está, pode ser noite, pode ser dia. Não é o horário, é quem você tem, que palavra você tem. Ou está na hora de você deixar o barco. Pedro só não ficou com Jesus na sogra, lá curando os enfermos, porque ele tinha um barco e ele tinha rede. E aí Jesus falou: não, eu vou tirar isso dele, eu vou ensinar como que ele vai viver. Você tem que tirar da tua vida o que está te impedindo de seguir a Jesus. Ah, mas é meu amigo chama eu, e aí eu vou. Está repreendido, não pode ser amigo. Eu não sei qual é o teu barco, qual é a tua rede. Era para você já estar seguindo a Jesus. Pelas experiências que você teve com Jesus, era para você já estar seguindo. Mas você não está seguindo. O que você está fazendo? Você está vivendo a tua vida. E Jesus está no ministério, está curando o enfermo, está expulsando o demônio. Mas Jesus está vindo até você hoje. Está vindo até você hoje. Jesus está vindo até você hoje, porque hoje você tem que decidir. Está vindo até você hoje, porque hoje você tem que decidir. Você precisa decidir abandonar o barco e a rede para segui-lo. Caso não, você terá muitas noites de intenso trabalho e sofrimento, sem contudo nada apanhar. Você não terá nada. Não é maldição, é o que a gente escolhe.